Sejam bem-vindos ao programa Régua de Relacionamento. O programa foi criado para você da área comercial trazer mais resultados. Através do quê? De estruturação da sua área. Isso é muito importante. A gente está falando já há alguns programas sobre a inteligência artificial dentro da área comercial. E no programa passado, a gente não conseguiu terminar alguns exemplos. Eu estava falando um pouquinho sobre quanto é importante eu ter conhecimento para conseguir vender, tá? E a gente estava começando a falar do exemplo de uma empresa que fornecia para cafeterias uns produtos de consumo para tempo muito frio. E a gente fez um acordo com o Climatempo na época, e eles forneciam toda quarta e quinta-feira a previsão de tempo para o final de semana. E a gente já tinha toda a frota de logística pronta e preparada para entrega na sexta-feira de todos os produtos, ou seja, o meu pessoal de vendas entrava em contato, nosso pessoal de marketing fazia também o contato e informava qual ia ser a temperatura. E aí nós tínhamos duas vantagens. A primeira, saber antecipadamente o clima e poder dizer para o cara a compra que você vai vender. Segundo, eu sabia qual que era o consumo médio dele. Então, como eu tinha toda a estatística de tempo, de temperatura, eu previa quando o cara ia ter uma alta de vendas e quando ele tinha uma baixa de vendas. Tá quente em Campos do Jordão, vende menos. Estava frio, vendia mais. Com isso eu tinha uma ideia de quanto que o cara ia ter no estoque, uma determinada parte do mês. E quando eu tinha a alta que ia ter frio, eu já sabia mais ou menos qual era o estoque do cara. Então eu ligava para ele, né, a equipe comercial ligava dizendo assim, olha, o senhor deve ter aí 5 pacotes de produto. Ah, não, tem bastante, dá uma olhadinha lá. E o cara tinha 5 pacotes de produto. Às vezes errava para 4, para 6, mas a média era sempre essa. E com isso a gente ganhou uma confiança tão grande dos clientes que quando a gente ligava, o cara falava, quantos pacotes você tem que me mandar? A gente ia mandar os pacotes para o cara. Então era um processo muito bem desenhado, muito bem estruturado, que não era só no achômetro, era baseado em dados, baseado em conhecimento. Agora você imagine hoje com a inteligência artificial. Isso foram anos atrás que a gente fez. Você imagine hoje você pegar toda essa informação disponível que a gente tem de temperatura, poder entender com temperatura alta, qual é a média de consumo, temperatura baixa, qual é a média de consumo, e fazer uma régua muito mais precisa, porque é baseada em estatística, e a estatística é precisa, para poder fazer com que eu faça uma ligação para este cara, mande um insight para ele dizendo assim, cara, pode comprar tantos produtos que você vai vender. Ou seja, eu já estou dizendo para o camarada qual é a venda dele. Estou indo no ROI. Você vai comprar por tanto vender que eu sei que o seu preço é esse, essa é a margem que você vai ter nessa compra. Ou seja, é um conhecimento absurdo a respeito do cliente, um conhecimento absurdo a respeito das técnicas dele de operacionalização e principalmente previsibilidade. Isso é a coisa mais importante que tem dentro da área comercial. É muito, muito importante mesmo. Então, eu acho que a informação certa, no momento certo, ele pode ser a diferença entre fechar uma venda ou perder uma venda. Então, se estruturem, comecem a pensar como é que você vai montar um banco de dados através da inteligência artificial para fazer com que a sua empresa tenha mais assertividade no processo comercial. Ok? Até o próximo programa.